Hoje, por exemplo, o nosso objetivo hoje é debater tanto o Eutífone quanto eu não tinha, eu não sabia bem quantos, mas não tem problema, a gente vai fazendo, né? Que quanto à apologia de Sócrates, imagino que nós conseguimos fazer isso hoje. No próximo encontro, talvez façamos o Crito e o Fédon, que são os dois subsequentes. Na medida em que a gente vai andando, vocês vão lendo para frente, né? É isso, os diálogos vão ficando mais difíceis. Embora nós não estejamos seguindo a sequência cronológica da escrita do diálogo. A nossa sequência é uma sequência já clássica, em que os diálogos foram divididos em tetralogias por assunto. Por que esses quatro aí estão juntos? Porque o primeiro, chamado Eutífone, ocorre às portas do Palácio do Arconte, quando Sócrates encontra Eutífone, que é um jovem, que é um jovem que é uma espécie de mágico, uma espécie de ilusionista, tá? E que ele comunica que veio lá fazer uma denúncia. Então aí o Sócrates aparece aí como... O Sócrates também está lá, mas veio verificar qual foi a denúncia que fizeram para ele, contra ele Sócrates. Aí o segundo texto, que é a Apologia de Sócrates, o único texto de Platão que não é um diálogo, tirando as cartas, porque as cartas, afinal de contas, não eram para ser publicadas, foram feitas para ser publicadas. Mas a Apologia de Sócrates não é um diálogo, de fato, é uma reportagem jornalística. E aí, em seguida, o Sócrates é condenado, não posso nem esconder de vocês isso, vocês já leram, todo mundo já sabe isso há 1 milhão de anos. Né? E aí, em seguida, 2 dias antes da data provável de morte de Sócrates, porque afinal ele não podia ser morto imediatamente, porque havia um ritual religioso que consistia em mandar todos os anos para Delos uma embarcação com homenagens a Apolo, porque os gregos estariam homenageando então a libertação do Minotauro, na história da mitologia, né? Na mitologia, um determinado rei de Atenas chamado Teseu. Teseu é o maior herói de Atenas. O maior herói da cidade é Hércules, mas Hércules não é ateniense. E Teseu é ateniense. Ele é o maior herói de Atenas. E o maior feito que ele fez foi ter matado o Minotauro. E fez com a ajuda. O Minotauro é filho da rainha do rei Minos, chamado Pasifaé. Pasifaé, por seu lado, é a mãe da Circe, aquela feiticeira lá da ilha dos porcos, lá, aquela ilha da Odisseia, e é mãe da Fedra, que depois dará origem àquela história de Hipólito, de Fedra. Aliás, eu acho que Fedra está no nosso programa, se não me engano. Tá? Fedra, do Racine. É uma história maravilhosa, magnífica. Não é esse ano? Ah, que pena. Não dá para fazer tudo também, né? Então, são muitos livros. E essa família é uma das famílias amaldiçoadas, né? Como a família dos Átridas também é. Os descendentes de Átila, de Atreu, que acaba lá naquele episódio da morte do Agamemnon, da Electra, enfim, da Electra não, da Clitemnestra, a mãe dela, tudo isso. E aí então o Teseu, que era rei de Atenas, com a ajuda do próprio construtor do labirinto, que é Dédalus, né, ele pega lá um novelo de lã que pertencia a Ariadne. Ariadne é irmã de Fedra, irmã de filha de Pasifaé também, né? E esse fio de Ariadne, como passou a história com esse nome, fio de Ariadne, esse novelo de lã, e entra no labirinto, mata o Minotauro, e porque como isso tudo teve a ajuda dos deuses, então tudo isso era comemorado todos os anos, enquanto aquela embarcação não voltasse, ninguém podia ser condenado à morte apenas. Por isso que Sócrates dura mais alguma coisa como 20 dias, 15, 20 dias, mais ou menos. E volta, quando ele volta, então, quando começam os boatos de que estaria voltando a embarcação, Crito, que era um dos seus alunos, e que havia estado no julgamento, Crito o procura ao amanhecer do sol e propõe a ele que naquela noite ele fuja da cadeia, né, porque, considerando que no dia seguinte provavelmente ele seria morto. Sócrates recusa-se a fugir, depois a gente lê isso, porque
discutimos no próprio escrito, e aí, finalmente, de fato, no dia seguinte, chega o navio, naquele dia, e no dia seguinte, então, Sócrates é morto, morre. De fato, o diálogo Fédon, a descrição pormenorizada de todos os sintomas do efeito do veneno e tudo, não é? Só que o Fédon não foi escrito ao mesmo tempo que os três, portanto, nunca suponho que se trata de uma sequência com continuidade, assim, não é? Embora não haja contradição entre os diálogos, eles têm muita diferença de idade, embora ninguém saiba exatamente por quê, porque se hoje em dia você não consegue, às vezes, que o editor ponha a data no livro, imagine naquela época, então. Né? Hoje em dia, às vezes, você não consegue descobrir data de livro, que o editor esqueceu de botar. Essa Ediouro, por exemplo, publicou milhares de livros sem data. Que é uma coisa muito estranha que alguém consiga fazer isso, né? Porque é um feito não é um feito contra o bom senso da vida você publicar um livro que você não botou data, né? Não é um negócio impressionante. Tem que ter um grande desprezo pela obra em si para você não botar data num livro. É um negócio. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso, porque nem apanhando assim eu ia conseguir fazer uma coisa dessa. Eu resistiria até a morte para não fazer isso. Então, essa qual é da edição de quem? Jamie Blunt, tá. Bom, então, olha só, pessoal. Então, o que acontece, então, é que essas 4 obras começam, a primeira tetralogia, começa o nosso estudo, porque elas têm não é semelhança, mas tem uma unicidade de assunto. E o assunto é, fundamentalmente, a morte de Sócrates. Vocês já sabem, a essa altura, que há muita dificuldade de saber quanto é que aquilo que está na boca de Sócrates na verdade, Platão falando como um ventríloco, quanto é mais ou menos recuperação do que Sócrates tenha dito, porque Sócrates não é uma personagem ficcional, Sócrates existiu. Portanto, há aí conteúdos socráticos verdadeiros. Só que Sócrates não tem um corpo filosófico. Sócrates não é um filósofo com um corpo filosófico. Sócrates tem apenas a metodologia filosófica. Ele não é uma filosofia socrática. Não há um conteúdo socrático que você pode dizer isso aqui é o que Sócrates pensa sobre o mundo. Isso não existe. Eu posso dizer o que Platão pensa sobre o mundo, o que Aristóteles pensa sobre o mundo, mas eu não consigo fazer a mesma coisa com Sócrates. Ele não escreveu nenhuma linha, ele não acreditava que fosse possível haver filosofia fora daquele embate real, concreto da oralidade prática. Ele nunca achou isso. Tá? E ele, portanto, não tem filosofia, mas ele tem o quê? Um método filosófico. E é isso que é mais importante que tudo nesse momento que se vive essa história. Não é? Logo, haverá, claro, ainda haverá uma quantidade enorme de dúvidas sobre isso. Não se saberá jamais as respostas precisas. Paciência. Tá? Não há modo de resolver esse assunto. A verdade é que dessas 4 aí, as 3 primeiras parecem muito mais socráticas do que o quarto. O Mênon, que é de modo geral considerado uma obra da maturidade, vocês receberam um documento, imagino. Essa aqui, está vendo? Essa classificação do asilo, né? Essa aqui é a classificação que nós estamos usando aqui nesse nosso jeito de fazer. Olha, não é perfeita, não é a melhor de todas, mas, por outro lado, você pode também fazer diferente. Num programa pessoal de leitura, você tem aí o Schleiermacher. Aliás, agora acabaram de reeditar um livrinho do Schleiermacher, chamado Os Diálogos de Platão, que era um livrinho que tinha sido editado pela Universidade Federal de Minas há 20 anos, ele sumiu, que é uma obra. Schleiermacher é um pastor alemão, um pastor protestante, que tem uma visão de Platão, mas cuidado que o Schleiermacher é um desses principais defensores da ideia de que não há nada esotérico em Platão, com S, que Platão é totalmente esotérico com X. Só entender que ele é dessa turma, né? Você tem aqui o Mortimer Adler, que não é um especialista, mas afinal tem muita base de referência. Tem o consenso dos estudiosos, né, que, seja lá o que for, tem algum valor. E tem o Carlos Roberto Nunes, que faz a outra classificação, que ele traduziu toda a obra. Né? Portanto, há todas as maneiras aí de você olhar para isso. Né? Escolhemos uma que parecia, digamos assim, viável. Vamos nessa aí, que eu acho que está funcionando mais ou menos.
Nós não temos uma bibliografia, um livro oficial, embora estamos preferindo sempre ler o Carlos Alberto Nunes. O Carlos Alberto Nunes fez a tradução total do Platão, e o filho dele, Benedito Nunes, acabou se envolvendo lá com a universidade. Ele é maranhense, Carlos Alberto Nunes. Fez três grandes obras de tradução. Fez a tradução de Shakespeare completa, que agora foi reeditada com toda a pompa e circunstância. Aí nos sebos de Londrina você acha ainda até os livros antigos, né? Eu passei anos comprando aquilo até conseguir todos. Aí quando eu consegui todos, lançaram por metade do preço que eu paguei, lançaram essa edição caprichadíssima, que está aí, lindíssima, que está aí em três volumes, um para tragédias, outro para peças históricas, outro para comédias. E essa vida agora eu não estou lembrado, mas é muito bem feito, viu? É muito, muito bem feito. Melhoramentos, se eu não me engano. Essas antigas, né? Eu não sei se a nova também não é. Bom, o que eu queria dizer é que o Carlos Alberto nos fez isso, que tenha lá os defeitos que tenha, é uma tradução de Fôlego, traduziu todo Platão, incluindo em todo Platão a carta 7, que é a única carta que tem relevância, que tem 13, 14 cartas, e a carta 7 é a única que tem alguma informação realmente relevante. As outras têm fragmentos, são cartas, fragmentos de cartas, e traduziu a Ilíada e a Odisseia em verso. Bom, aí, embora nós tenhamos aí escolhido o caso Roberto Nunes, existem outras traduções. Nesse caso aqui, então eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Eu achei num sebo hoje esse livro aqui. Tá? Esse aqui é um livro em que há os 4 diálogos, exatamente os 4. Quer dizer, quando foi feita essa tradução, foi feita olhando para essa tetralogia, né? Eutífrio, Morfologia, Criton e Fedon, e é uma tradução cuja data é impossível saber, porque também não conseguiram botar data nessa porcaria. Eu achei inacreditável isso, sinceramente. Eu acho isso o fim do fim. Fim do fim do fim. Ah. E é uma tradução do conhecido Edson Bini, que é um que tem feito traduções de Aristóteles. Traduziu o Órganon, traduziu a Ética Nicômaco, traduziu a Política. Não, mas traduziu a Metafísica. E que são traduções ruins de Aristóteles, porque são traduções muito truncadas, em que ele se deixa arrastar pela dificuldade do texto, e ele não tem a habilidade de colocar as notas. Porque botar nota nisso, pessoal, é um negócio que você tem que ter outro livro, porque não tem nenhum problema você usar a edição americana ou inglesa para ajudar a anotar a tua tradução. Qual é o mal que tem isso? Não há mal nenhum, é uma coisa que faz parte do jogo intelectual isso. Você não tem que ter constrangimento de fazer isso. Você não pode pegar a tradução do outro e copiar igual, mas se tem um pedaço meio obscuro, você vai lá e pega e compara com a tradução feita lá pelo Jovens, então, quem quer que seja, né? É uma coisa mais ou menos automática, um negócio desse. E ele não consegue ser um bom tradutor de Aristóteles. E outro é o Márcio Pugliese, esses dois aqui que traduziram isso. Pela aparência do livro, dá para imaginar que isso aqui é alguma coisa da década de 70, por aí, mais ou menos, início da década de 80. Aparência. Né? Não há uma única possibilidade de saber, a não ser que eu telefone para eles. Entendeu? Se eu conseguir o número. Bom, em São Paulo, nós começamos o nosso. Vamos agora entrar no Carlos Alberto Nunes direto com fotocópia lá. Né? Porque ninguém conseguiu comprar livro nenhum. Na Livraria Cultura só tem o último, que é o Crito. Tem Crito, nada. Né? Só tem esse, né? E ninguém conseguiu comprar. Então eu peguei, como esse aqui não sabia que existia, eu peguei esse livro aqui, da Nova Cultural, que tem as 4 aqui. Né? Quer dizer, não é bem esse livro aqui. É um livro igual a esse aqui, que é verde também, que é verdinho também, e que é a mesma coisa, exatamente igual. Aí tem lá um texto, e o texto não está mal, é um texto razoavelmente claro, o verdinho. Há alguns momentos menos claros, é verdade que há, não é? Mas não chega a ser uma situação catastrófica.
Só que um dos alunos lá de São Paulo apareceu no curso com esse livro aqui, e ela, na hora que ela foi ler, porque a gente faz o rodízio da leitura, né, ela começou a ler um texto diferente dos outros. Aí eu descobri que existem duas traduções com a mesma aparência aqui dessa empresa Nova Cultural. Exatamente duas traduções, são diferentes, embora as diferenças sejam muito pequenas. Então, assim, você muda algumas palavras, inverte a ordem da palavra, etc. E aí, hoje, passando naquele celular, é que eu me dei conta, eu que descobri o seguinte, que essa que está aqui, que é igual a da aluna de São Paulo, que é a mais antiga, é cópia exata dessa que está aqui. Eles dizem aqui nos créditos assim, olha, a tradução foi autorizada pela Emos, editorial, que é essa aqui. No entanto, não há nesse livro aqui nenhuma menção a tradutor nenhum. Não há menção nenhuma. É como se a tradução não tivesse sido feita por alguém. Bom, o que deve ter acontecido aí? O que deve ter acontecido aí é o seguinte: quando o Edson Bini e o outro Pugliese descobriram que a tradução que eles tinham cedido para a Emos foi vendida, né? Deve ter sido negociada, né? Feito algum negócio, foi vendida para essa Nova Cultural, que certamente fez isso sem pagar nada a eles, né? Para que não os mencionem, não há nenhuma menção aqui a autor nenhum da tradução. Eles foram lá reclamar, né? É o que fez a Nova Cultural. Pegou alguém para fazer um copy-desk gigantesco no texto, trocar bonito para belo, velho por antigo, e manter a mesma tradução. A mais recente é essa que está para venda aí. Né? No Sebos de Londrina você tem as duas. Você tem que comparar, pegar, tem as duas traduções. Então, para vocês saberem que essa aqui é muito melhor que a outra, essa aqui é mais velha, mesmo porque ela é a original, né? Portanto, tem aí uma autoridade sobre a outra. Né? Esta é cópia dessa aqui, desse livro, que é um livro que não deve ter para vender, né? Imagina. Eu nunca vi para vender novo. Acho que deve estar. Deve ser livro que se encontra de vez em quando. Edipro, é isso mesmo, que é essa aqui é? Muito bem. Portanto, agora está aqui o Silvio dizendo que também tem, o Jaime Bruna também tem uma tradução. Essa é uma das coisas boas da tradução, né? Tem muita referência, porque, afinal, o objetivo do tradutor tem quantos diálogos aqui? Né? Defesa, o banquete, o tifon, crito, fedon. Tem só o banquete aqui, além dos outros quatro. O banquete, de modo nenhum, faz parte desse grupo aqui. O banquete é um diálogo que pode ser associado, por exemplo, a Fedon. Pode ser associado a Menon, mas não a esses quatro aqui. Portanto, não houve aqui nenhuma preocupação em dar digamos, a uniformidade a isso. Né? Então você vê o problema que é esse problema de tradução. Né? É uma coisa tão grave que tem de lidar com coisas tão primárias, né? Tão primárias, e até conseguir ler o livro. Se conseguir ler o livro já é um problemão. É uma dificuldade grande. Mais claro do que a outra. A minha sugestão para quem tem gosto por essa coisa é que leia sempre com uma outra tradução estrangeira. E as traduções estrangeiras, em comparação com as nossas, são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. E não precisa nem ir para a língua muito exótica. Em francês ou em inglês você tem aí traduções maravilhosas. Há um nível intelectual muito mais alto. Assim, ninguém faz essas picaretagens. Né? Deve ter picaretagem em outros aspectos, mas não nisso. Eu tenho feito isso com Aristóteles desde o momento que comecei a estudar Aristóteles. Eu comparo com aquela edição completa, aquela sempre tira a última dúvida, que é a edição de Oxford, que é vendida aqui no Brasil com uma edição da Universidade de Princeton, mas é a tradução de Oxford, que é a tradução, digamos, oficial inglesa das obras completas. Esse é uma grande aquisição. Você compra da Livraria Cultura, não sei quanto é que está isso agora, mas
Mas é uma maravilha. Não tem notas, tem só esse problema. Tá? Mas é de uma clareza. Aquela Greatbooks é a mesma tradução. É a mesma tradução, tá? E essa que está principalmente do Aristóteles, ela é atualizada por um dos grandes aristotelistas do mundo moderno, que é o Jonathan Barnes, que é um dos sujeitos que mais tem conseguido aí se dedicar ao Aristóteles. Bom, mas feitos então esses primeiros reparos de natureza metodológica, tá certo, né? Tá claro isso, né? Nós temos aí hoje a missão de olhar para o Eutífron e para a apologia de Sócrates, não é? E o Eutífron é uma dos diálogos mais fáceis de ler, embora ele tenha um núcleo que não é tão fácil assim. Ele tem lá um núcleo duro, né, digamos assim, uma noz no meio, que é um pouco mais difícil, mas todos os comentaristas julgam que o Eutífron seja uma obra da juventude, da primeira fase de Platão. Portanto, é uma obra em que Platão ainda não havia desenvolvido a sua filosofia, propriamente dita. Né? Platão foi amadurecendo a sua filosofia. Platão de Timeu, por exemplo, o de Leis, que são as últimas obras, é um Platão completamente diferente do Platão do início. Platão do início é muito mais socrático, é muito mais ainda sob a influência direta de Sócrates. E ele vai se tornando um sujeito autônomo na medida em que vai amadurecendo ele mesmo, né? Vai perdendo aquela ligação com Sócrates. Né? Em que medida ele obteve essa independência toda, nunca saberemos, porque permanece sempre aquela dúvida sobre o conteúdo esotérico de Platão com S, que parece ser indiscutível, embora não provado pelas provas convencionais, que são a Carta 7 e a parte final do Fedro. Essas duas obras não provam. A maior de todos os testemunhos disso é Aristóteles, que no livro 4 da Física diz claramente que Platão tinha ensinamentos não orais, não escritos. Pois, se Aristóteles declarou isso, pode acreditar. Foi 20 anos aluno de Aristóteles, de Platão. Logo, não dá para imaginar que Aristóteles esteja errado nisso. Esse é um testemunho fatal. Esse pode acreditar. Bom, aí o Eutífron começa, é uma história muito trivial, começa com um encontro na porta do Arconte. O Arconte, no tempo em que Sócrates estava vivo, já havia se tornado muito mais uma autoridade jurídica do que uma autoridade executiva. Arconte, na verdade, é rei. Né? O nome, a tradução comum para Arconte é rei. Mas o Arconte mudou de sentido, né? Mudou de função ao longo da história da Grécia. Da Grécia, que eu digo, é Atenas. Né? Porque lembrem sempre que, quando nós falamos aqui, estou falando de Atenas. Cada uma das cidades-estado era diferente. Tanto é que Aristóteles fez, entre as grandes obras que fez uma pesquisa de 158, se não me engano, constituições que foram pesquisadas e foram estudadas para que ele pudesse escrever o livro chamado Política. A política de Aristóteles foi feita com base numa macro pesquisa de que só sobrou a Constituição de Atenas, que foi descoberta agora, no século XIX, se não me engano, no século XVIII, no máximo. Agora foi a última descoberta de Aristóteles. Descobriram no Egito os papiros com a descrição, com os comentários aristotélicos sobre a Constituição de Atenas, que foi a única que sobrou, o único estudo que sobrou dos 158, se não me engano, que foram estudados por Aristóteles. Portanto, não se pode nunca falar de sistema jurídico grego, porque isso nunca existiu. Se existiu, só existiu depois com a unificação macedônica. E depois que Alexandre vence os gregos, Filipe, na verdade, o pai dele, Filipe II, que vence os gregos, vence Atenas, começa a unificação do Mediterrâneo grego em torno do Império Alexandrino. Alexandre vive muito pouco. Alexandre, na verdade, morre 2 anos antes de Aristóteles. Lá por 304, mais ou menos, morre Alexandre. 324. Aristóteles morre em 322.
E Alexandre, e mesmo com a morte de Alexandre, essas cidades gregas nunca obtiveram novamente sua independência, porque os macedônios foram extremamente habilidosos e constituíram dinastias de governantes macedônicos, de que a mais famosa a dinastia ptolomaica, de que, por exemplo, é descendente da Cleópatra. A Cleópatra não é egípcia, ela é grega, macedônica, né? Os macedônios não eram gregos, eram famílias de origem grega, mas estrangeiros com relação a qualquer cidade individual ali. Né? E os Ptolomeus do Egito, que fizeram a cidade de Alexandria, e onde instalaram mais tarde daí a biblioteca de Alexandria, tudo isso é posterior a Aristóteles. Construíram, então, um domínio do Mediterrâneo com a língua grega tão grande, tão grande, tão grande, que quando vem Jesus Cristo, e o Novo Testamento é escrito em grego koiné, que é o grego, digamos, popular do Mediterrâneo, porque a Grécia havia se tornado uma referência cultural indiscutível. E aí foi pela primeira vez houve alguma unificação, porque mesmo durante o tempo em que houve, digamos, algum domínio de Atenas ou de Esparta, sempre houve divergências entre eles. Tanto é que quando a Atenas fica muito importante demais, é que nasce a tal da coalizão que deu origem à Guerra do Peloponeso, que por sua vez é a causa da destruição da grandeza de Atenas. Atenas é destruída pela Guerra do Peloponeso. Péricles morre de peste. Atenas sofre uma peste gigantesca, não é? Aí, na época do teatro grego, isso é antes dos filósofos, tá? Mas bem pouco, não muito antes. E aí a Atenas perde a autonomia depois com a destruição da sua democracia por Esparta, ela vai minguando a tal jeito que quando morre Aristóteles não sobra nada mesmo. Sobrou nem o Demóstenes, porque o Demóstenes era só um orador, né? Não tinha filosofia, não tinha nada. E os seus sucessores são todos eles, lamentavelmente, menores do que ele. Né? Epicuro, essa gente, Diógenes, tudo isso é muito pouquinho dos estoicos. A filosofia passa a ser uma espécie de terapia de autoajuda. Depois de Aristóteles, a filosofia vira uma terapia de autoajuda. Portanto, o que aqui precisa ser dito é que no sistema jurídico de Atenas, não é, qualquer cidadão podia encaminhar uma queixa ao arconte, e o arconte tinha aí o sentido jurídico, denunciando alguém por alguma espécie de crime. Que é assim, quando para que o Estado possa lidar com um crime, ele tem de atender uma denúncia que alguém faz, um cidadão faz. Logo, se você acha que determinada pessoa está agindo errado, você vai lá e denuncia junto ao arconte. O arconte irá aceitar ou não aquela denúncia. Aquela denúncia não é aceita automaticamente. Ela precisa ter algum mérito. Por isso, aquele denunciador precisa ser um defensor da razão pela qual ele acha que aquela denúncia faz sentido. E, uma vez aceita a denúncia e levada a causa em frente, se o denunciador perde, ou seja, se no julgamento há a perda da acusação, o acusador pode até mesmo ser condenado à mesma pena que propôs para o acusado. Então, se Meleto, que é o acusador de Sócrates, o primeiro que aparece na história, pediu pena de morte na denúncia, é possível que ele pudesse ser condenado à própria pena de morte como consequência disso. No mínimo, seria multado. Quer dizer, no mínimo, dependendo de quanto perdesse, porque uma perda muito próxima, ou seja, uma derrota muito empatada assim, não merecia uma punição tão grande que o sujeito que denuncia outro e perde de 99-1. Só ele votou naquela, né, na condenação, né? Portanto, acusar alguém era um negócio complicado, e isso devia ser feito aqui também, para você diminuir as acusações fúteis, a futilidade da acusação. Né? Podia ter uma coisa assim, que seria visto automaticamente aqui no Brasil como cerceamento do direito. Né? Então, acho que aqui ninguém fará isso. Mas era assim que funcionava lá. Uma vez que o arconte aceitou a denúncia, ele convoca um júri. Nós achamos que isso é uma coisa comum,
mas se vocês lembrarem um pouco bem aí da dramaturgia grega, vocês irão lembrar que esse processo de estabelecimento de um júri teria começado com o julgamento de Orestes, depois do episódio da morte, do assassinato de Clitemnestra. Você sabe que depois da Guerra de Troia, o Agamemnon volta para Argos, que é a sua cidade natal, e encontra lá a mulher, Clitemnestra, amaziada com o Egisto, que é a prima dele. E ela, na própria noite em que ele chega, ela monta uma armadilha lá e o esfaqueia e mata o marido, a título de vingança, porque o marido havia, antes da ida da Guerra de Troia, 10 anos antes, havia sacrificado a filha Ifigênia para que a Artemis ofendida, a deusa Artemis, devolvesse os ventos sem os quais os gregos, os helenos, não poderiam continuar sua excursão até Troia. E aí, na trilogia Orestes, que é a única trilogia grega que sobrou, nenhuma outra trilogia sobreviveu, você tem as 3 peças, que é Agamemnon, Coéforas e Eumênides. E essa peça conta como foi que foi feito isso, porque Orestes, desesperado com a perseguição das fúrias, que querem enviá-lo para o Tártaro, para vingar a morte da mãe, que matar a mãe não se deve fazer, ele foge correndo por aconselhamento de Apolo, vai dar em Atenas, e em Atenas, a padroeira da cidade, que é a Palas Atena, faz então um negócio com as fúrias, propondo que elas aceitem o resultado de um tribunal. Esse tribunal que julga Orestes é o primeiro tribunal, teoricamente, da história da humanidade. Tribunal popular, no sentido moderno, tribunal do júri. Os cidadãos reunidos analisam e dão seus votos. Nesse caso aí houve um empate de 5-5, que a Palas Atena desempatou com o seu voto de Minerva, que é a Palas Atena para os romanos, mas Minerva. Portanto, nasceu aí o conceito de voto de Minerva. O voto de Minerva, que deu origem a essa expressão, é justamente o voto de Minerva ou Palas Atena, favorável a Orestes no julgamento de que ele foi vítima. Não é isso? A partir daí, os gregos passaram a ter um sistema jurídico. Os gregos, eu sempre uso essa expressão inadequadamente, vocês sempre levem em conta isso, que quando estou falando dos gregos, estou falando aqui dos atenienses, usavam um jeito, um modo popular de julgar um acusado. Era convocado, então, uma espécie de júri, por sorteio, entre os cidadãos. Os cidadãos eram aqueles que tinham esse status, nem todo mundo é cidadão. As mulheres não são cidadãs, mas elas não são contadas individualmente fora da família, ou seja, elas são membros de uma certa família. Elas não se distinguem, como se fosse um voto por família. Os estrangeiros não são cidadãos, por mais que sejam brilhantes. Aristóteles nunca foi cidadão de Atenas. O estrangeiro não só não é cidadão, como tem que pagar uma taxa todos os anos em Atenas para não ser vendido como escravo. Não é isso? E, obviamente, os escravos não são cidadãos. Nessa altura do campeonato, a democracia ateniense já estava muito ampliada, porque já havia muito mais gente com poder de voto. Essas reformas todas haviam acontecido 200 anos antes, com Solon. Solon havia iniciado um processo de dar status jurídico equivalente para muito mais gente. E houve uma porção de distúrbios sociais graves porque havia uma oligarquia que mandava e que não aceitava essa ampliação, digamos assim, da autoridade, essa operação censitária, digamos assim. Essa evolução. Não foi automaticamente que, digamos, o colégio eleitoral aumentou, foi sendo aumentado vagarosamente, até que na época aí de Aristóteles, na época de Sócrates, ele já é bem grandinho, que dá até para falar em democracia. Aristóteles, na política, a parte mais extraordinária da língua política, mais brilhante, é um debate sobre isso, dizendo o seguinte, que esse negócio chamado democracia já é uma perversão do verdadeiro conceito de governo popular. Que para Aristóteles você tem 3 formas de governo. Depois que ele estudou as 158 constituições, ele chegou à conclusão, olha, tem 3 tipos de governo. Tem a monarquia, tem a oligarquia e tem a república. A palavra república aqui é uma palavra muito, na verdade é uma palavra romana, latim, em latim,
ela tem diversos nomes, poliarquia, por exemplo, é o mais comum, poliarquia, governo de muitos. E diz Aristóteles que esses três governos evoluem para três fórmulas, digamos, depravadas. A primeira, a monarquia, evolui para a tirania, a oligarquia, evolui para a aristocracia, a aristocracia, que é a fórmula certa, a aristocracia, evolui para a oligarquia econômica, que já é a sua depreciação, e por último, né, a poliarquia que degenera para a democracia. Democracia, para a história, é uma forma degenerada de governo, porque ele, aumentando muito a base da eleitoral, ele permite espaço de manobra para o demagogo. O que o demagogo fará? O demagogo fará o jogo dos pobres contra os ricos, porque ele logo perceberá que os pobres são maioria, e havendo equivalência de voto, os pobres podem, então, se entusiasmar para derrubar os ricos. E esse processo elevado assim, a um determinado nível grave, irá produzir como consequência natural o quê? O advento do tirano, que vem resolver a bagunça que vai nascer disso. Isso aconteceu exatamente assim na Revolução Francesa. Ela começa no dia em que a Assembleia Geral dos Estados Gerais, né, ela se transforma em constituinte um pouquinho antes da tomada da Bastilha, e acaba 10 anos depois, quando Napoleão vai à rua com o exército e acabou a bagunça. 10 anos depois. Só 10 anos depois. E quase exatamente 10 anos depois acabou a Revolução Francesa com o advento do tirano. Aí vem o Napoleão e, em vez de ter um reinado, como havia antes, bota um império. Que o Napoleão era imperador da França, não era rei da França. A ideia, o conceito de império é que o império envolve vários reinos ao mesmo tempo. Porque o império é uma junção de reinos. Logo, o imperador é necessariamente expansionista. O império é expansionista, não há império. Você pode ter o. Não é possível. E aí, o que faz Napoleão Bonaparte? Produz duas grandes saques europeus. O primeiro, depois do qual ele acaba na ilha de Elba, e o segundo, depois do qual ele acaba na ilha de Santa Helena. São dois saques imperialistas da Europa. Não é? Por isso é que o Aristóteles tinha restrições à democracia como forma. Mas seja como for, aí na política eles davam uma opção de orientações de como é que você evita isso. Como é que evita? Primeiro, não remunere o serviço público. Ou não remunere o sujeito que vota. Eu digo, aquele que é votado, o legislador não pode receber remuneração nenhuma, nada, zero. Não incentive a participação política. Quanto mais participação política tiver, maior é a demagogia do sistema, diz Aristóteles. Quando eu lembro que nos Estados Unidos só metade das pessoas votam, lá tem mais democracia do que aqui, eu tenho certeza que ele tem razão. E é assim por diante, é o livro magnífico, A Política de Aristóteles. Mas voltando aqui ao nosso caso. Participação das eleições dos dedos, porque aí já é uma questão concreta, real, da vidinha prática ali, né? Aliás, isso está também. Public Attorney. Isso, do juiz também eleito. Pois aí você tem também você tem essa mesma situação, descrita assim, no Tocqueville, na Democracia na América, que volta da América antes da Revolução Francesa. Tocqueville está entre a independência americana, 1776, e a Revolução Francesa, 1839. Ele está no meio escrevendo a sua obra. E ele diz assim, olha, nos Estados Unidos, todo mundo lá é muito gregário, todo mundo tem uma atitude assim, de se interessar pelas suas coisas em volta, mas ninguém dá mínima para o governo. Todo mundo lá acha que o governante está aí para roubar mesmo. É absolutamente verdade lá também. Daí você vê, né, como Aristóteles tinha razão. A participação política, ela é uma fórmula de diminuir a democracia, de diminuir a liberdade e não aumentar a liberdade do governo. Mas isso é outro assunto, né, que nos tomaria aqui a tarde toda. Voltando, no entanto, à nossa situação platônica aqui,
É montado, então, esse tribunal, mas antes de haver o julgamento, que é o segundo assunto da tarde, nós vamos estudar hoje o Crito e a Apologia de Sócrates, né? Há uma conversa entre desculpe, Crito não, Eutífone, né? Eutífone e a Apologia. Há uma conversa entre Eutífone e com Sócrates. Os dois se encontram na porta do Palácio do Arconte, que é uma autoridade de natureza legislativa, perdão, judiciária, né? E o Eutífone fala assim: ô Sócrates, você aqui, eu não consigo imaginar você acusando alguém, você deve acusar. Assim, é verdade. É um tal de Meleto me acusou. Você conhece? Não tem nariz de águia, não é isso, pontudo, não sei o quê. Você conhece? Eu não conheço, não. Eu também não sei quem é. Que é interessante porque depois na apologia de Sócrates, parece que Sócrates já sabe mais coisas sobre esse Meleto. E você? Ah, eu vim aqui fazer uma denúncia contra a impiedade. Mas quem é que você veio denunciar? Eu vim denunciar meu pai. Mas o seu pai, você veio denunciar o seu pai contra a impiedade? É isso que eu estou ouvindo? É isso mesmo, eu vim denunciar o meu pai contra a impiedade. O Sócrates fica muito escandalizado no primeiro momento, ele fica horrorizado com aquilo, porque é alguma coisa que pegou mal moralmente, assim, né? Não é isso? Que há certas coisas que você não pode fazer, de nenhum modo, de nenhum jeito. Aí o Meleto, como percebe o mal-estar de Meleto, o Tifne percebe o mal-estar de Sócrates, e se eu estiver trocando algum nome, vocês me avisem, por favor, não me deixem. Já dei uma aula trocando a aula inteira o Sísifo pelo, pelo Tântalo. E ninguém teve a generosidade cristã de me avisar. Entendeu? Daí você fica com aquela cara de palhaço no final quando você descobre. E aí diz assim o Eutífilo, não, é que, como ele percebe o mal-estar que gerou aquela revelação, ele explica que não, que a gente tem que ter, com relação a certas coisas, uma atitude de retidão ao ponto de que, seja quem quer que seja culpado, tem de ser denunciado, mesmo que seja meu pai. Aí Sócrates faz uma gozação enorme com ele o tempo todo está debochando dele, porque esse Eutífone é muito fraquinho como argumentador. Depois vocês vão ver o Gorgias, o Protágoras, essa gente é pesada, mesmo os Símias aí do Fedon, que é o nosso quarto livro, esses sujeitos aí são muito, mas muito melhores, muito mais sofisticados do que esse Eutífilo. Esse Eutífilo é um bobinho. Ele é um jovem, né? Ele é um ilusionista, ele é uma espécie de mágico, ele não sabe nada. Ele é um sujeito assim motivado pelas suas emoções. Na verdade é isso. É um Edsel Andergast. A personagem literária que talvez seja mais claramente equivalente ao Tifo seja o Edsel Andergast, que é a principal personagem daquela obra chamada O Processo Maurícios, que vocês deviam ler correndo. Aí no Sebo de Londrina vocês encontram essa obra por R$ 5, assim, é fácil de encontrar. É uma trilogia, na verdade, mas só tem tradução em português do primeiro livro, que é O Processo Maurício, que é o jovem, como todo jovem normal, né? Todo jovem normal é um sujeito controlado pelas suas emoções. O que caracteriza uma vida de jovem é a pessoa estar prisioneira da sua alma sensitiva. Não é? Isso é característica técnica de jovem. Se você não é assim, você é uma exceção. Não é isso? Agora, se você é assim aos 40 anos, tem algum problema também, entendeu? Você não é assim aos 18, por isso é que os jovens são a massa de manobra mais útil que há para todo o processo revolucionário. Porque é o pessoal que sai na rua para virar carro e botar fogo no McDonald's, né? Para invadir o pedágio, entendeu? Para invadir o pedágio, coisa desse gênero. E o Tiffany é fundamentalmente isso, quer dizer, ele é um sujeito que está comovido por um acontecimento da sua família, que foi o seguinte: o pai dele tinha Naxos é uma cidade da Grécia, lá perto lá de Atenas, em que houve lá um crime. Um diarista, compreende que um jornaleiro, só que não é um sujeito que distribui o jornal,
O jornaleiro é um trabalhador, um diarista, trabalha por dias. Estrangeiro, havia lá se endividado e havia matado um servo do pai dele, numa briga, e aí o pai, o velho não sabendo o que fazer com aquela situação, mandou que amarrassem o assassino e o colocassem num buraco para mandar alguém até Atenas perguntar para o Arconte como é que procede naquele caso. Só que por alguma razão, que nunca é muito bem explicada, embora eu tive um dia diga que o pai dele esqueceu o homem lá, esqueceu de buscar, né? Esse sujeito morre lá naquele buraco. E ele então veio fazer esta denúncia contra o pai dele, de ter morto, de ter matado aquele sujeito que havia assassinado. Só que a gente fica muito impressionado, mais ainda, fala assim, olha, ainda bem que você apareceu aqui, porque eu vou ser julgado por impiedade, e, e já que você sabe tudo sobre impiedade, como você sabe, né, você me mostrou que você sabe tudo sobre impiedade, então já que você sabe tudo isso, você vai poder me defender no meu julgamento, porque, veja, nesse mundo aí, nós estamos aí olhando, tanto a acusação quanto a defesa são pessoais. O acusador tem que ir lá dizer por que você está sendo acusado. E você defende-se a si próprio. Né? Você pode trazer testemunhas, mas você se defende a si próprio. Por isso que havia, no tempo de Sócrates e Platão e Aristóteles, havia uma enorme indústria do sofista. O sofista, no sentido amplo da palavra, o sofista, o retórico, todos aqueles sujeitos que viviam de ensinar os outros a discursarem. Porque você precisava de um discurso para se defender em tribunal, ou de um discurso para pleitear um determinado cargo. Como havia um processo democrático amplo, porque havia sido muito aumentada a base de representação, havia muita gente que não tinha a menor vocação intelectual que precisava discursar lá. E o que faziam esses retóricos e esses sofistas? Eles ensinavam ao fulano a argumentar para ganhar a causa, seja inocentar-se, ou seja ganhar uma ação, ou seja eleger-se. Mas perceba que aí você está falando de uma atividade profundamente diferente da atividade filosófica em si. Esse é o assunto do segundo livro, da Ideologia de Sócrates, mostrar que enquanto o retórico e o sofista querem, na verdade, apenas ganhar o debate, o filósofo não quer ganhar debate nenhum, o filósofo quer descobrir a verdade. E se vocês não lembrarem quanto a isso, jamais saberão o que é filosofia, que é essa diferença essencial que transforma Sócrates num sofista completamente atípico. Sob o ponto de vista, digamos assim, da opinião pública, ele é um sofista, porque não há a categoria de filósofo. Existiam filósofos antes de Sócrates, existiam os ditos pré-socráticos, os fisiólogos ou físicos, né? Fisiólogos, que já existiam, mas eles eram pessoas que nunca estiveram associadas com o comportamento humano. Nenhum fisiólogo daqueles tem uma tese sobre a procura da verdade, o que é verdade. O que faziam os fisiólogos anteriores? Faziam pesquisas para determinar a natureza do mundo. Eram, portanto, naturalistas. No sentido de que a palavra natureza significa, em grego, físicos, ou fisiólogos. Eram estudiosos da estrutura da realidade, mas não eram filósofos no sentido que Sócrates era. Portanto, não dá para comparar Sócrates com eles, como também não dá hoje. Sócrates e esses pré-socráticos não têm nenhuma ligação em si. São completamente diferentes. Os únicos que se incomodam com isso, depois Platão usa muita referência do pré-socrático, e o Aristóteles, sobretudo, que na metodologia aristotélica de descobrir os problemas, né, ele sempre faz um relato organizado do que veio antes dele. Claro que os seus inimigos e seus, digamos, desafetos costumam dizer que ele escolhe muito maliciosamente o que ele acha que os outros disseram. Mas isso também tanto faz. Se mesmo que seja verdade, não fará a menor diferença na prática, porque o pensamento de Aristóteles é em si independente de tudo isso. Enfim, o que Sócrates representava aí era uma espécie de sofista.
Mesmo Aristóteles tem uma certa má vontade com a expressão dialética. Ele não é uma pessoa que usa a palavra dialética no sentido sempre positivo, Aristóteles, mais tarde. Se você vê em Sócrates, por exemplo, como sua principal habilidade, a conversa filosófica, ou seja, a construção da verdade pelo contraste e oposição das ideias, você então vê que aí, de alguma maneira, esta forma menor de Sócrates também sobreviveu um pouquinho. Aliás, as relações entre Aristóteles e Sócrates são muito estranhas, ele faz pouquíssima menção a Sócrates. E é estranho porque, afinal de contas, é um sujeito que conviveu com o maior discípulo de Sócrates. Embora não tenha conhecido Sócrates, ele acho que nasceu 15 anos depois da morte de Sócrates. Mal não conheceu Sócrates. E ele deveria ter, talvez, mais ligações com Sócrates, ou talvez porque, dentro da academia platônica, embora nós não saibamos disso, né, a influência de Sócrates no pensamento platônico seja muito menor do que nós pensamos. Essa é outra possibilidade, né? De que, no fundo, Sócrates foi se dissipando no ar, na medida em que Platão foi adquirindo um músculo filosófico próprio. E esse Eutífilo, então, de Sócrates brincando com ele, fala, bom, então ainda bem que você está aqui, porque eu já queria te contratar como meu professor, como meu mestre, porque se chegar lá no meu julgamento e me botarem em conflito aí, e me deixarem mal lá, eu vou dizer que você que me ensinou. E eu vou chamar você para explicar o que tem impiedade, porque é justamente disso que estou sendo acusado. Portanto, um sujeito que sabe o que é impiedade é utilíssimo na minha vida nesse momento. Né? Aí ele começa com o seu método socrático, maêutico, a outra expressão que o método tinha. Maêutico vem de parto. A mãe de Sócrates era parteira. O pai de Sócrates era escultor, pedreiro, né? Trabalhava pedras. Escultor em pedra. Não artístico, mas decorativo. Para a construção civil. E a mãe dele, por ser parteira, deu por extensão a Sócrates esse apelido ao fazer ao aplicar o seu método dialético, arrancar do seu interlocutor uma quantidade enorme de conclusões válidas que antes não existiam, né? Não existiriam caso você não estivesse perguntando. Logo, o que aí é que a pressuposição do método socrático é de que dentro da pessoa que está se dedicando a examinar um assunto estão em potência todas as respostas. Não é? Essa ideia, pessoal, é uma ideia tão interessante que pode ser facilmente ampliada para que nós possamos concluir o seguinte, que, de certo modo, o método filosófico permite que você discuta um assunto do qual você não tem a menor ideia. Porque o método filosófico busca a coerência relativa entre as coisas, ou seja, ele busca incentivar o outro a organizar o seu pensamento. Portanto, é possível você conversar com uma outra pessoa sobre um tema que você de fato não conhece se você se restringir a provocações daquela pessoa, não a dar opinião própria, porque você de fato isso não pode fazer nunca, isso você não é capaz de fazer. Essa descoberta de Sócrates, que isso era possível, é uma das maiores descobertas da história humana. E essa descoberta, que nós, assim, mais ou menos desprezamos hoje em dia, porque achamos que é óbvio, embora não pratiquemos, né? Nunca. Achamos que é óbvio, é uma das descobertas mais notáveis da filosofia clássica grega, é a maior descoberta de Sócrates, porque Sócrates reduz-se a esse método, ele é o método dialético, é isso que é Sócrates. O método dialético é um método de perguntas, de confrontação do seu adversário com posições que possam contrariá-lo de alguma maneira para ver o que sobra desse contrariação. Aí no caso do Eutífon, se vocês repararem, Sócrates vai até o final do diálogo sem chegar a uma conclusão sobre seja piedade ou impiedade. E é por isso que este é um dos ditos diálogos aporéticos.
Aporéticos são os diálogos, a palavra aporético, né, aqui no caso, significa que são diálogos problemáticos, porque, no fundo, é como se não houvesse solução para a questão em si. Mas quando você considera esse diálogo não como uma busca da definição de piedade ou impiedade, mas como uma demonstração do método socrático, aí então você perceberá que tanto faz chegar ou não a uma conclusão sobre que seja impiedade ou impiedade, contanto que você se dê conta que o seu, digamos, o seu interlocutor se dê conta da dificuldade de fazer isso e, portanto, antes de acusar o pai de uma coisa dessa, era bom você ir verificar se você sabe de fato o que é isso. E é desse modo que o diálogo então entra na sua fase crítica e vai se aproximando daquela nós, que não sei vocês, que está no meio, que é fundamentalmente a seguinte ideia, né? Sócrates pergunta para ele o que é, para Eutífone, o que é a piedade, o que é piedade, o que é impiedoso, o que é piedoso. Impiedoso ou piedoso são características do que de alguma coisa, né? Muito bem. Falando em termos aristotélicos, são atributos de alguma coisa. Aí o Eutífone não sabe muito bem o que responder, ele acaba achando uma solução lá, em certo momento, dizendo então que piedade é aquilo que os deuses gostam e que impiedade é aquilo que os deuses não gostam. Aí Sócrates faz aquela gozação, mas que maravilha de resposta, gostei muito da sua resposta, você, de fato, meu filho, eu fiz muito bem em tratar você como meu professor. Tá? Agora, me responde só um problema que eu não entendi. Vem cá, peraí. Você acha que os deuses divergem de opinião sobre as coisas? Divergem. Porque ele não pode negar isso, porque isso está na Ilíada. A Ilíada é uma situação em que metade do Olimpo torce pelos troianos e a outra metade torce pelos helenos. Portanto, não há como dizer que não, porque há uma sustentação histórica, digamos assim, mitológica desse assunto. Alguém não pode dizer que não, que os deuses concordam com tudo. Ele tem que admitir obrigatoriamente que os deuses discordam de várias coisas. Então, portanto, você não acha que os deuses poderiam eventualmente estar em desacordo sobre a piedade, piedoso e impiedoso? Ele é obrigado a concordar. Porque, reparem que todo o método que Sócrates usa é conduzir o sujeito para um impasse, em que ele não consegue daí sair. Veja, os aristotélicos, assim digamos, aristotélicos muito radicais, costumam dizer que há em Sócrates e Platão, por extensão, uma boa dose de sofística, sabe? Quer dizer que às vezes ele usa argumentos um pouco capciosamente. O fato é verdade, ele conta mesmo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas não é sempre que é assim. Isso não é a regra geral. E o fato de que ele faz isso de vez em quando não quer dizer que você deve desprezá-lo. O certo é fazer como eu acho que eu faço a coisa certa, que é estudar os dois. Sinceramente, eu penso que é o mínimo que se possa imaginar como uma formação filosófica mínima é os dois. Esses dois aí são imprescindíveis. E não ficar nessa coisa de escolher uma igreja. E isso não vai dar certo, sabe? Você tem que optar por uma coisa ou outra. Eu costumo dizer que eu, segunda, quarta e sexta, sou aristotélico, terça, quinta e sábado eu sou platônico. Tá? E aos domingos eu sou pitagórico. E costumo dizer que eu faço assim, porque eu acho que é a única atitude decente nesse assunto, a única atitude viável nesse assunto é essa. Eu me maravilho dos dois lados, né? Não é isso, né? É uma espécie de bissexualidade filosófica. Entendeu? Uma bissexualidade filosófica, reparem bem, né? De algum modo, né? Não é isso? Tá? Mas vale a pena, tá vendo? Falei. Né? Pegando aquele controle lá, ou seja, o Sócrates fica colocando o sujeito em cantos que eles não têm saída. Né? Ele é obrigado a concordar. Aí ele monta uma armadilha, o sujeito cai, porque tirando aqueles Protágoras, Gorgias, esse pessoal que é pesado assim, o resto são todos uns camundongos, entendeu? Não implica em nenhuma dificuldade maior para um sujeito como Sócrates, o bom Platão. E ele aí obriga o sujeito a admitir que, de fato, os deuses estão, às vezes, em desacordo. Ora,
Se isso é assim, aí você já tem uma primeira contribuição da própria teoria do conhecimento de Platão. Porque aqui há uma contribuição filosófica extraordinária. Né? Se isso é assim, você tem que recuar na primeira afirmação. Porque como é possível uma coisa ser ao mesmo tempo e não ser ao mesmo tempo? Porque você pode ser ao mesmo tempo e não ser ao mesmo tempo, se você estiver assim, em potência eu sou uma coisa que eu não sou em ato nesse momento. Aí sim pode, mas aí tem que esperar o Aristóteles aparecer com essa ideia, né? Agora, eu não posso, por exemplo, imaginem vocês que haja uma sociedade qualquer que acredite que gnomos existem. Pode ser que tenha um país qualquer em que os gnomos sejam dados como existentes. E, por outro lado, pode ser que exista uma outra sociedade próxima dessa em que os gnomos são dados como inexistentes. Ora, essa situação é absolutamente insustentável, porque os gnomos não podem existir e não existir ao mesmo tempo. Compreenderam isso? Logo, eu não consigo continuar por aí esse raciocínio, porque esse raciocínio é inviável. Eu chego numa aporia gigantesca, que é chegar nessa ambiguidade, que é uma ambiguidade, essa equivalência absurda, que eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, aí você começa a perceber a dificuldade que é você aceitar todos os relativismos em geral, né? Porque, veja, se todas as coisas são relativas, supondo que essa afirmação pudesse ser feita, ela é em si uma absurdidade. Né? A afirmação de que tudo é relativo é uma afirmação absurda, porque se eu estou dizendo que tudo é relativo, então isso que eu acabei de dizer, que tudo é relativo, também é relativo. Pronto. Logo, não vale nada. Vale tão pouco quanto as outras coisas. Né? Se as outras coisas valem pouco, são relativas, elas também valem. É claro que quem diz isso diz assim, não, menos isso que eu acabei de falar. Né? Então, quem afirma isso costuma rapidamente se deu conta da contradição, né? Não é isso? Portanto, toda a tese de que as coisas podem ser de qualquer jeito, que não há uma realidade objetiva, não há verdade objetiva, não há realidade objetiva, são todas teses dessa natureza, são todas teses relativistas. A tese do Eutífano é uma tese relativista. Ou seja, eu estou dizendo que a piedade ou a impiedade está no sujeito que analisa, que investiga. Não é isso que eu estou dizendo? A tese dele não é essa? Quem estabelece isso não é a coisa em si. Não é isso que ele está dizendo? Que quem estabelece isso não está na coisa, mas está nos olhos de quem vê aquela coisa. Portanto, se os deuses acham que é piedoso, então é piedoso. Se os deuses acham que não é, então é impiedoso. Mas, se você não tem consenso entre os deuses, logo você não tem, de fato, uma solução para esse problema. Então, o Eutífone já falhou na primeira tentativa de defender o seu conhecimento sobre o que seja piedade. Porque, de fato, não sabe, né? Portanto, no fundo, a acusação que ele faz com seu pai é uma acusação fútil, uma acusação moralmente muito grave, né? Porque, afinal, está levando o pai, eventualmente, para a morte, com base numa acusação sem cabimento. É como o Edson Andragast. O Edson Andragast, quando o pai dele descobre que cometeu um erro judicial, né, que é toda a história do livro, ele sai para resolver o erro judicial, para tentar desvendar a verdade. E quando o pai dele descobre que estava errado mesmo, ele consegue lá uma anistia para o condenado, ele fica furioso com aquilo, porque ele não queria que o culpado, né, o condenado, fosse anistiado. Porque a anistia pressupõe que você perdoa o crime. Ele queria que o condenado fosse inocentado. Só que isso é muito mais difícil, porque inocentar alguém significa refazer o julgamento. Não é isso? E anistiar basta que alguém escreva num papel, durante 5 minutos você anistia alguém. Não é? É muito diferente a situação da anistia. Ele não aceita nenhuma possibilidade de injustiça. É como esse Eutífone, ele também não aceita. Portanto, ele não está querendo debater, ele não é um sofista debatendo a verdade sobre o que é piedade ou impiedade. Só quer exercitar a sua indignação infanto-juvenil, porque é isso que ele é um jovem. Tal.
e está querendo resolver, deixar o mundo perfeito. Se compreende, né? Nada muito estranho, parecido com qualquer um dos nossos aí parentes, assim, o pessoal jovem que você conhece. Portanto, a primeira tentativa, o Eutífilo cai numa aporia, uma aporia da qual ele não consegue sair, que é a aporia de chegar à conclusão, portanto, que é relativo se é ou não é piedoso. Como a verdade não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né, como a impiedade não pode ser e não ser, portanto, o que Sócrates irá fazê-lo é obrigá-lo a defender, a mudar a sua argumentação, que consiste fundamentalmente em perguntar assim: afinal de contas, a piedade está em quem a analisa ou na coisa em si? Não é isso que ele faz em seguida? Vocês lembram qual é a argumentação do Eutífilo em seguida? Como é que ele tenta novamente resolver isso? Como é que é? Como é que é isso? Primeiro diz que tem a razão tudo. Aí o Sócrates quer essa conversa. Então, ele reformula, ele falou assim, não, eu acredito que com relação à punição, no crime, nenhum a divindade não diverge. Eu só, pô, sabe por quê? Porque toda punição é consequência lógica de uma discussão com relação à culpabilidade. À culpabilidade. E a culpabilidade envolve o próprio ato, e o ato é o valor desse sentido. Não é punição. Aí o Sócrates falou, vamos então colocar a hipótese aqui que todos os deuses não divergem sobre o que é piedoso. Porque o Sócrates, nessa altura, descobriu que é inútil continuar nesse caminho, porque ele vai se apegar a uma espécie de looping, não é? Ele vai fazer aquilo que em filosofia chama-se petição de princípio. Ele vai estabelecer um pressuposto que ele não prova, e um pressuposto ao qual ele se agarra para defender a sua própria tese. Né? Essa é a malandragem intelectual chamada petição de princípio. É o quê? Você estabelece uma premissa que você não provou e que você dá como verdadeira. Malandramente, é uma malandragem. É uma espécie de patifaria intelectual. Não é? Você estabelece uma premissa que você não se dedicou a provar, e aí você aceita como verdadeiros o quê? Como as conclusões dessa premissa. Você entende que geometria é assim, né? O que é geometria? A geometria é um tipo de raciocínio que parte de dois tipos de verdade. Tem a verdade axiomática, que é aquela da qual você parte e não debate. Um ponto é um ponto, uma linha é uma linha. Não é isso? Você tem axiomas da qual você parte, e você tem uma verdade derivada dessa verdade axiomática, que se chamam teoremas. O que é um teorema? Teorema é uma decorrência natural de uma verdade axiomática. Né? É claro isso quando eu falo assim? Então, né? É assim. Portanto, um teorema é o quê? É uma verdade que é sustentada pelo fato de que os seus axiomas autorizam aquela decorrência, né? Aquela consequência. Mas se na geometria os axiomas são autoevidentes, porque afinal de contas um axioma não pode ser mesmo provado, tanto é que Aristóteles diz que não há maior futilidade do mundo, diz assim que é preciso ter muita capacidade de perder tempo o sujeito que passa a vida debatendo se você existe, se eu sou eu, se A é igual a A, entendeu? Sabe, essas coisas assim, absolutamente autoevidentes, não se debate. Você não deve estabelecer debates em torno de axiomas, ou seja, de premissas. Há determinadas condições iniciais de raciocínio que são autoevidentes. E você não debate isso. Não é para você provar isso. É impossível você provar que A é igual a A. Não dá. Pode passar o resto da vida tentando. Você não vai conseguir provar que A é igual a A. Quando ele fala isso na retórica, só não ensina fatos da natureza como se fossem semelhantes evidentes. Por exemplo, algo que eu tenho como auto-evidente, né, minimamente, e um fato natural são coisas que a nossa ação humana pode intervenir e alterar. Então, isso pode ser diretamente de interação. Mas você poderia explicar melhor por que eu posso considerar o fato da natureza como auto-evidente? O discurso humano já está tão artístico, né? É, Tão artístico.
Não, você pega na física, logo no primeiro capítulo da física, ele explica que as coisas são por natureza ou por artifício. O que é ser, né? Ser, a palavra ser é a palavra mais básica que existe em filosofia e por várias razões, às vezes a gente inventa um monte de dificuldades para entendê-la. O que é um ente? Um ente é aquilo que é. Ser é uma essência. Essência vem de essere. Essere é ser. Portanto, ser é existir de alguma maneira. Então, algumas coisas existem em função da natureza e outras coisas existem em função da técnica. Técnica para um grego, a palavra técnica é a mesma coisa que arte. Só que para um grego a palavra arte é muito mais ampla do que aqui, porque a gente só usa hoje arte aqui para manifestações ditas estéticas, né? E olha lá, hein, porque você, de modo geral, não encontra escritores que se autodenominem artistas. Um escritor, de modo geral, não diz dele mesmo ser um artista. Aplica-se a conceito de artista que é cantor, artista plástico, não é? Mas dificilmente você usa a palavra artista para ator também. Né? Mas, e muito mais engraçado, na televisão é artista, no teatro é ator. Repararam que também tem essa diferença? Portanto, alguma coisa é porque ela é naturalmente e outras coisas são porque elas são porque foram feitas por alguém. A diferença nessas duas situações são enormes. Primeiro, porque se as coisas têm dentro de si um princípio de crescimento, todas as coisas mudam, né? Todas as coisas que são mudam, tudo está sujeito à geração e corrupção. Aristóteles diz que o que caracteriza esse mundo que nós vivemos aqui, o dito mundo sublunar, abaixo da Lua, que é o mundo sensível, esse mundo é caracterizado porque aqui tudo, de alguma maneira, se modifica. Tem 4 tipos de modificação possíveis. 4 tipos. Primeira modificação, a geração e a corrupção. Alguma coisa que nasce e morre. Segundo tipo de modificação, a modificação de qualidade, ou seja, a alteração. Não é? Por exemplo, um cavalo enfeitado para participar de uma festa de casamento polaco é um cavalo alterado em relação ao cavalo normal. Não é? É isso? Tá? A terceira modificação possível é de quantidade, aumenta o fluido. E a quarta alteração possível é aquela de lugar, em que você movimenta alguma coisa. Para Aristóteles, essa diferença é muito importante, porque ele irá, em torno da ideia da mudança, produzir a sua física. Veja, a física moderna, tal como nós conhecemos hoje, que se estuda aqui na escola, qual é o assunto central da física moderna? O movimento, pô. A física é o estudo dos deslocamentos, do movimento, portanto, está igualzinho como Aristóteles dizia que era. Não é? Está igualzinho a mesma ideia, não é? Não é isso? Então, para Aristóteles, o princípio da modificação nos entes que são por natureza, como por exemplo uma árvore, como por exemplo um ser humano, nós somos por natureza. Esse princípio está incluído, está embutido dentro de nós. No entanto, nas coisas que são por arte, ou seja, aquelas que são produzidas por alguém, que são objeto da ação de alguém que as produz, do artífice. O artífice o que é? É o marceneiro que faz a cama, ou é o carpinteiro que faz a casa, ou é o médico que cura o doente, ou é a dona de casa que faz o bolo. Esses são os artífices. Eles fazem alguma coisa concreta e real. Nesse caso, o princípio de mudança daquilo está em quem o modifica. A não ser no componente, por natureza, que também está presente na cama. Entendeu? Um componente por natureza também acontece, porque dentro da cama, que é um objeto de arte, há um componente que é por natureza. A cama é por arte, mas a madeira da cama é por natureza. Só que, claro que nesse caso, isso é meramente indireto, porque quando você planta uma cama, não nasce uma outra cama, né? Não é? Quando você enterrar a cama, vai nascer outra cama? Não vai. Quer dizer, aquele componente que está ali, natural, ele não é um componente no sentido puro, como é a semente da árvore, da onde você tirou a madeira. Portanto, para Aristóteles é absolutamente fundamental fazer essa diferença,
porque é a partir daí que ele começa a discutir todo o processo da modificação. Como, na verdade, a física de Aristóteles é a metodologia geral das ciências, ele irá, aos pouquinhos, dando uma importância crescente a essa diferença, e é por isso que ele ressalta aí na retórica, porque não é na retórica o lugar desse assunto. Não é? Embora, obviamente, que o Aristóteles fala de todos os assuntos o tempo todo, né? Mas esse assunto está na física. O mais importante é ali que você tem a fonte maior desse assunto. Ok, pessoal? Tá claro isso? Muito bem. O que o Aristóteles, então, com o Eutífano, está tentando conseguir? Está tentando fazer o Eutífano raciocinar certo, porque o Eutífano não raciocina de modo nenhum. Ele tem apenas uma indignação pessoal, uma raiva do pai. E com essa, mobilizando para essa raiva, ele vai fazer uma besteira, né? Que é criar uma situação jurídica terrível para o pai dele. E ele, Aristóteles, Sócrates, está tentando evitar que isso aconteça. O primeiro argumento ele já rebateu. Portanto, não pode estar nos olhos de quem avalia se alguma coisa é piedade ou é impiedade. Não é? Logo, se não pode estar nos olhos de quem avalia, tem de estar na coisa avaliada. Né? Não é assim? Tem de estar na coisa que foi avaliada, está sendo avaliada. E aí, como é que o Tifon raciocina aí? Vocês conseguem lembrar? Só quando ela pergunta, que ele responder, então tá, vamos fazer essa questão todos os dedos do histórico. Porque ele resolve voltar para trás, ele resolve mudar a estratégia esse ponto agora é nosso, tá? Ele vai mudar a estratégia da argumentação, porque sabe que o menino vai ficar prisioneiro do looping que ele mesmo criou. Porque o menino deixou de investigar o assunto, não quer responder a pergunta, e ele não consegue, não sabe o que é piedade. Então, o que ele está falando? Ele não está mais falando de piedade, está falando da punição da impiedade. E está insistindo no fato que todos concordam que o mal tem que ser punido, que o mal é punível, porque de fato todo mundo concorda com isso, ou quase com isso. Mesmo assim, aí haveria modificações. Veja, dentro daquele mesmo contexto da Orestes, né, ou Oresteia, Oreste, como quiserem chamar, dentro da terceira parte da trilogia, chamada Eumênides, o que acontece quando Orestes mata a mãe? A Orestes comete um crime gravíssimo, do seu ponto de vista, das fúrias, das eríneas ou das fúrias, que são criaturas abismais, são criaturas más, que vivem nas profundezas do Tártaro, que é o lugar pior do inferno. Né? O inferno tem diversos departamentos, é como uma cidade, tem bairros melhores e piores. O melhor bairro do inferno são os Campos Elíseos, Champs-Élysées, que é onde ficam as pessoas bem-aventuradas. Né? Os Campos Elíseos é um pedaço do inferno. Né? Champs-Élysées. E o lugar pior a Vila Conquista, como é que é? Vila União, lá do inferno, como é que chama lá? Então, a Vila União da Vitória do inferno é o Tártaro, que é o lugar mais fundo, mais sombrio, onde moram as fúrias. E as fúrias passam um dia inteiro, a mais conhecida delas é a Megera. E ela passa um dia inteiro dizendo no ouvido do sujeito, o tempo todo, ele matou. Não dão nunca mais para você um minuto de sossego. Isso chama-se culpa. Não é? Mas não é a culpa, é o remorso, na verdade. Aí, como o Orestes matou a mãe e está sendo perseguido pelas fúrias, ele pede ajuda ao Apolo, que havia orientado no assassinato dos dois Apolos. Aí o Apolo fala assim, você corre para Atenas e vai lá, fala com a Palas Atena, que ela vai arrumar uma solução. Chegou em Atenas, agarrou-se na estátua da Palas Atena, e chegaram naquele momento as fúrias furiosas. Aí tem uma cena na peça que deve ser no teatro maravilhosa, que são as fúrias e mais, não são só as três, mas com todas as entidades demoníacas, de mãos dadas, fechando o cerco em cima dele, assim, como que agarrá-lo e mandá-lo direto vivo para o fundo do inferno. Quando chega a Palas Atena, fala assim, espera um pouquinho, que bagunça é essa aqui na minha casa? Não, era o templo. Daí elas explicam, tiveram que ficar aqui dessa cena. Eles falam, não, mas eu chamo aqui Apolo para ser meu advogado. Chega o Apolo, explica. As razões, aqui é complicado discutir, agora vamos perder muito tempo.
Mas acaba acontecendo o seguinte, acaba a Palas Athena propondo um julgamento um julgamento humano para Orestes. Ela propõe que se as fúrias aceitariam, que fosse convocado um júri e esse júri daria então a sua opinião. E aí é nesse julgamento que Orestes é inocentado com o voto de Minerva. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, do ponto de vista estrutural, é que aquela justiça que as Eríneas ou as fúrias podiam fazer antes, aquela justiça em grego chama-se Themis. A deusa que representa aquela justiça que as fúrias podiam fazer, que é uma espécie de lixamento, aquilo chama-se Themis. Themis é um julgamento por vingança. É isso que querem fazer com esse deputado aí do acidente aí, desse cargo aí. É exatamente isso. É o Themis. Themis, o nome disso. O nome é uma deusa da justiça. Não é? E chama-se Themis porque ela é vingativa. Ela retribui um ato mau com outro ato com um ato equivalente. Ela é a inspiradora da lei do Talião, judaica. A lei do Talião é judaica, né? Aí tem todas as possibilidades de interpretação, porque aí você não tem consenso nenhum, porque, na verdade, o melhor seria representar a Tênis pela estátua com os olhos vendados, não é? E, em seguida, reconhecer que quando houve a absolvição de Orestes, tem um mérito que tenha tido, não vamos entrar no mérito da absolvição do rapaz aqui, porque não é nem esse o caso, né? Mas tenha tido o mérito que teve a absorção de Orestes, o que acontece é que foi inaugurado um novo tipo de justiça, que é simbolizado mitologicamente pela filha da Tênis, chamada Dike. Dike, D-Y-K-E. Dike é também justiça em grego. E a Dike é filha da Tênis. Tênis tem entre os seus filhos Dike. O que é a Dike? A Dike é a justiça com olhos desvendados, porque a Dike é a justiça verdadeira, é a justiça que considera atenuantes, circunstâncias, que não deixa haver o luxamento, que precisa olhar as coisas com serenidade para entender o que está acontecendo. É que, na verdade, eles não sabem o que é um simbolismo. Simplesmente comprar uma estátua. Né? Entenderam que, na verdade, o melhor simbolismo seria retirar a venda o que é a DIC? A DIC é Tênis sem venda. Porque agora a justiça está enxergando alguma coisa. Enquanto que a venda da outra representa simbolicamente uma indiferença às circunstâncias. Matou, vai morrer. Cortou a mão, corta a mão também. Não é? A ideia da retribuição, que também é um processo de justiça, porque a retribuição também tem um sentido de justiça. Não é um negócio vazio a retribuição. É isso. Né? Mas, no entanto, não é o sentido de justiça no sentido moderno, humano real. Né? Por isso é que a civilização grega é quem produz o sentido de digno. Essa história toda maravilhosa, pessoal, está contada na Aurécia. A Aurécia é que conta para você como é que isso aconteceu na prática. Como é que você sai da Têmis e vai para Dike. Dike, cuidado de não dizer Dike, né? Por favor, Dike é outra coisa. Tá? Dike, D-Y-K-E. Dike é filha da Têmis, e é justiça no certo sentido, que é o sentido, digamos assim, que considera caso a caso, que considera os atenuantes da coisa. E não é possível que você ache que alguém que matou outra pessoa por sadismo puro seja equivalente a alguém que matou numa briga de trânsito, assim, porrou, bateu a cabeça no meio. É muito diferente essas circunstâncias. Né? Portanto, não pode haver uma mesma retribuição para esses dois casos. Só que quando o elemento humano se desumaniza, ou seja, quando nós nos deixamos levar, aí você vê como os gregos têm razão, né? Porque Aristóteles diz o seguinte: no fundo, o que se chama de a experiência humana é quando você submete a nossa alma sensitiva, que é a alma que olha para o meio ambiente, estabelece desejos e reações a ele, que os animais também têm, né? O cachorro também é assim. Né? Não é isso? Quando você, o que constrói a nossa humanidade verdadeira é quando você coloca a alma sensitiva, que é a alma emocional, subordinada à alma racional.
Pois é, mais ou menos isso. Né? Por que querem crucificar esse sujeito aí? Não só amigo dele, então pouco advogado dele. Mas porque é o seguinte, está todo mundo com raiva dos deputados, porque descobriram aquele negócio lá das viagens, e o brasileiro só fica com raiva de político quando exerce a inveja do dinheiro que o outro pega, porque esse pessoal passa o tempo todo construindo as maiores imbecilidades, fazendo as vezes mais cretinas que possa imaginar, e ninguém se rebela nunca contra isso. E o brasileiro, só acha que dinheiro é tudo, então só se rebela contra a política por causa de dinheiro, e está todo mundo rebelado. E acharam então que finalmente apareceu um que dá para a gente churrar, que é esse tal de cara. Né? Eu não tenho nenhuma vontade de defender o sujeito, entendeu? Não tenho nada com isso. Só que eu acho que o princípio aí é o princípio Dick, não é o princípio Temis. O princípio Temis é esse: vamos linchá-lo. O sujeito estava em coma, já queriam que ele perdesse o cargo, não sei o que, não sei o que, é rito sumário, né? Sumaríssimo. Pois não pode fazer assim, mas onde é que vai a justiça no negócio deles? A justiça real é a Dick, não é Temis. Compreenderam? Não é isso? Bom, então, voltando aqui ao nosso Eutífone. Né? Então, estávamos naquele momento em que Eutífone tenta fazer a petição de princípio, né? E Sócrates não deixa, né? Não permite. O que Sócrates diz para ele em seguida? Muito bem. Aí Sócrates aparece com o dilema Tostines. Né? É um dilema Tostines, né? Se é mais fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque é mais fresquinho. Não é? E esse dilema Tostines é um problema. Que aí tá vendo? Que é, na verdade, uma reedição do dilema do ovo da galinha, né? O dilema do ovo da galinha, quem resolve é Aristóteles, porque Aristóteles diz que só um ser humano produz outro ser humano, né? Portanto, para que você possa ter um ser humano em criança, um embrião, você tem que ter um ser humano adulto antes. Logo, é absolutamente necessário, por questões lógicas, que exista uma galinha antes de existir um ovo. Você não pode ter o contrário. Mas aí sempre alguém diria assim, não, mas de onde é que teria vindo essa galinha se não de um outro ovo? Vocês compreendem que há de haver uma solução para esse dilema, porque não é possível compreender esse negócio de um outro jeito, né? Como seria uma coisa extraordinária se qualquer uma das duas respostas não lesse. Mas aí é que vocês repararam muito bem que Sócrates não soluciona isso, né? Não é? Eu digo para vocês, um pedaço desse diálogo onde tem aí uma nossa filosófica que para a gente roer é esse pedacinho aí, porque o resto não tem muita contribuição além dessa que eu acabei de mencionar. E essa nossa filosófica no meio do diálogo, o que é? Né? O que Sócrates não soluciona? Ele, na verdade, toda vez que ele vai por um lado, o Sócrates fecha a porta, quer dizer, mostra que a solução que ele está dando é uma solução errada, e vai fazendo o Eutífone perceber que ele não tem a menor condição de acusar alguém daquilo. Porque, afinal, ele não tem nenhuma ideia do que seja piedade e impiedade. E ele consegue esse objetivo? Consegue, porque chega uma hora em que eu te falo, olha, me desculpa, mas eu estou atrasadíssimo. No final, né, eu tenho que ir embora agora, eu estou correndo aí, estou começando aí um compromisso, tenho que ir embora. E o Tiffany não aguenta aquela pressão e foge. Só nós não sabemos se ele fugiu antes ou depois de ter feito a denúncia contra o pai. Bom, isso, em certo modo, é irrelevante. Né? Completamente irrelevante. Mas o que Sócrates queria aí não era resolver esse problema, embora esse problema tenha solução. Tá? Vamos já entender qual é a solução possível para esse problema. Mas ele não queria, de modo nenhum, fazer a solução desse problema. Não era esse o objetivo do Sócrates. O que o Sócrates queria simplesmente era ajudar o interlocutor, o Eutífone, que é um bobinho, né, a entender que a gente precisa entender as coisas antes de falar delas. Ou seja, o que Sócrates queria fazer é mostrar a dificuldade tremenda, tremenda, tremenda que é você definir qualquer coisa que seja. Definir alguma coisa como ela é muito difícil. Nós conseguimos dizer coisas, atributos que as coisas têm.
O que é um homem? Quer ver vamos tentar raciocinar aqui nisso? Por exemplo, Aristóteles tem um conceito de substância e de acidente. É um conceito, obrigação saber isso, qualquer vez. Nós, até o fim do nosso curso aqui, vamos saber isso e assim, trás para frente, tá? Mas só antecipando isso, Aristóteles diz assim, que há 10 categorias, que se pode falar daquilo que existe de 10 modos. E a primeira categoria chama-se substância. E vocês não perceberam um esquema aristotélico nisso, receberam? Tá? Eu prometo trazer na próxima. Então, isso é útil para ter, sabe? Não é Platão, mas é muito útil. Diz assim que as categorias são 10. A primeira chama-se substância. E a substância, por ser a primeira, ela é uma categoria diferente das outras, porque a substância é aquilo que é, de fato. Aquilo que existe, de fato, é a substância. Por exemplo, cada um de nós aqui é uma substância. Nós existimos separadamente do mundo, nós somos reais e concretos. Ter uma existência por si só. Há uma opção de condições para ser uma substância. A primeira é que exista de fato. Para Aristóteles é isso que existe de fato. Agora, por exemplo, quando você fala assim, belo. Bom, belo só existe nas coisas que são belas. O belo, a beleza não existe sozinha. Beleza, por exemplo, não é uma substância. Porque beleza, o que é belo? Beleza, para poder existir, tem que estar em alguma coisa. Tem a casa que é bela, a mulher que é bela, a poesia que é bela. Não é isso que é belo, mas a beleza em si própria não existe. Não é isso? Está claro para vocês isso? Paz, por exemplo. Paz existe? Não. Paz é um atributo de alguma coisa. Então, o que é pacífico? Um país é pacífico, uma pessoa é pacífica, uma reunião é pacífica. Mas paz em si não existe. Compreenderam? Agora, o cachorrinho real concreto, lá, o Jorginho. O Jorginho, tá? O meu cachorro lá, existe. O Jorginho existe. Ele é real e concreto. Entendeu? Ele existe, é real. Agora, a palavra velho, ou novo, ou moço, ou andando, ou passeando, ou saindo, em pé, deitado, e essas coisas não existem em si próprias, elas existem em alguma coisa que, por sua vez, existe por si própria. Não é isso? O que faz Aristóteles, então? Aristóteles diz o seguinte, que ou no mundo as coisas são substância em grego é ousia, ou elas são acidentes. Acidente em grego é symbebekon. Symbebekon, com 2 B's no meio. Symbebekon é acidente. Agora, cuidado, né? Cuidado com isso, porque quando Aristóteles diz assim, que a camisa ser verde, ou ser azul, ou ser branca, a cor da nossa roupa, é acidente ou é substância? Acidente. Porque pode ser qualquer cor, seria a camisa igual, seria a roupa igual. No entanto, né, a camisa ter alguma cor é um acidente? Não, porque a camisa tem de ter cor. Não há camisa sem cor. A camisa é substância ou acidente? A camisa? Substância. Não é? Ela ser azul listrado é acidente? É. Mas o fato de que as camisas têm cor, isso é acidente? Não. Isso é o que se chama, portanto, de atributo, que se chama de categoria. É um atributo de toda a camisa ter alguma cor. Não é impossível ter uma camisa que não tenha cor nenhuma. É o quê? Próprio da camisa ter acidente, isso mesmo. Tá? Dentro daquele esquema, a palavra certa própria, isso mesmo. É que o próprio é o seguinte, você usa o próprio no esquema dos universais, não é? Porque os universais são assim. Eu tenho o gênero e a espécie, basicamente é isso. Qual é a diferença dos dois? É a diferença. Porque, por exemplo, eu pego o gênero das máquinas. Aristóteles fala das máquinas. Não, ele só não dá esse exemplo, mas eu estou dando agora o exemplo das máquinas. As máquinas são um gênero. Tem dentro das máquinas um subgrupo que tem uma particularidade, que tem portanto,
uma diferença, que é máquinas que voam. Essas máquinas que voam, portanto, fazem o gênero das máquinas voadoras, que são os aviões. Então, chama-se espécie, né? Não é isso? Então, eu tenho o gênero máquina, eu tenho uma diferença específica, que é a capacidade de voar, e aí eu tenho uma espécie que nasce disso, que é composta daquele subgrupo de máquinas que voam, que não são todas as máquinas. A sua torradeira não voa, a não ser, claro, que você atire em alguém. Mas aí é voar apenas no sentido acidental da palavra, porque as torradeiras não voam de modo geral. Né? Mas isso. No entanto, existem nas coisas características que são próprias dela, por isso que se chamam próprios, que não são, no entanto, suficientes para definir uma determinada particularidade, ou seja, que não conseguem definir uma espécie. No caso do exemplo do avião, o que é um próprio, por exemplo? O fato de que ele leva passageiros e carga. Esse é o sentido da palavra própria dentro da visão aristotélica da palavra. Isso é Aristóteles, tá? Não estou falando mais de Platão. Aristóteles é que define assim. Tá? Ou seja, o que tem lá no esquema das categorias, as categorias estão nos seguintes livros. No livro de categorias, no livro Física e no livro Metafísica. E nesses 3 livros há diferenças entre as definições. Isso é comunismo em Aristóteles e não há nenhuma razão para você se desesperar. Muito pelo contrário, é apenas enriquecedor do raciocínio. O fato de que, de vez em quando, ele fala de um modo diferente. Por exemplo, nas categorias, são só 8 as categorias. E na metafísica são 10. Há todas essas diferenças, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Não é que ele pensava diferente, é que ele resumiu diferente, né? Ele condensou. Ninguém sabe como foi que Aristóteles apareceu com as categorias, mas ele diz que de uma coisa que existe substância, pode-se falar de 9 modos, 9 categorias, 4 predicamenta. Em latim, na linguagem do Porfírio, que depois andou estudando isso por conta própria, escreveu um livro sobre isso, né? A Isagoge, né? Tá? Sobre isso. Pois o Porfírio dizia que na verdade que as categorias são predicamenta. A expressão latina é predicamento, ou seja, são predicados de uma substância. Se eu tenho uma substância como uma pessoa, eu posso dizer dela alguma coisa da sua qualidade, alguma coisa da sua circunstância, portanto, adverbialmente, falar adverbialmente. Eu posso falar da relação dela com outras pessoas, por exemplo, se ela é mais gorda, menos gorda. Não é? Podemos dizer que alguém é gordo, eu não estou falando, aí não é a relação, estou apenas falando de uma qualidade, mas dizendo que é o mais gordo de todos, ou o menos gordo de todos, aí estou falando de uma relação. Isso é a categoria de relação. Eu posso dizer se ela está andando em pé ou deitada. Veja, estar andando, estar em pé ou estar deitado é acidente. Porque qualquer jeito não sendo eu, qualquer jeito que eu seja. Agora, eu não posso existir sem estar de algum jeito, né, pessoal? Né? Porque como é que eu existiria sem estar em alguma posição? Entenderam? Olha, isso aqui, pessoal, para não esquecer jamais, hein? Porque essa mata a charada. Todo mundo que não entende isso faz as maiores confusões do mundo. Porque o sujeito não consegue entender que a diferença entre acidente e predicado acha que é a mesma coisa. As categorias não são acidentes em si próprias, elas são acidentes apenas na sua multiplicidade de materializações. Não é isso? Tá? É isso que tem que ter cuidado, tá? Entender bem isso aí. Embora isso seja fora do nosso assunto, estamos falando de Aristóteles, mas é um ponto essencial em Aristóteles que a gente não pode deixar de entender aí com clareza. Uma enorme quantidade dos pontos que estão em Aristóteles já estão potencialmente em Platão, sabe? Como há um pouquinho dessa encrenca, sabe? Esse meio Londrina brigando com Maringá. Essas bobagens, né? O cara falou isso, né? Eu nunca mais ouvi falar dessa encrenca regional, assim. Como acabam nascendo essas inamistosidades gratuitas? Platão contra Aristóteles que está Platão. Qual é o sentido que tem de você entrar numa igrejinha contra a outra? É bobagem, não tem cabimento nenhum. Afinal de contas, só funciona mesmo se você juntar os dois. Tem mais essa. No fundo, o que funciona é juntar os dois, porque esses dois aí são como 2 fulanos que estão numa ilha deserta,
e resolvem investigar ele, cada um dando a volta por um lado. Eles chegam juntos lá dentro, muito embora cada um tenha feito um trajeto diferente. No fundo, é a mesma coisa para ter uma história, isso é isso. Há uma outra coisa inconciliável? Circunstancialmente. Não. Você nunca procure em filosofias fechadas, filosofias perfeitas, isso não existe. Quando alguém aparece com um esquema filosófico fechado, perfeito, ele criou apenas o anel do Senhor dos Anéis, ele criou um mundinho artificial que não existe e ao qual ele reduz o mundo. Ele criou uma trapaça filosófica, ele não criou uma filosofia de verdade. Toda grande filosofia é aberta e cheia de cantinhos, cheia de problemas, cheia de partes, com um acabamento péssimo. Toda grande filosofia é assim. Tem tudo por fazer ainda. As filosofias muito redondas, que resolvem circularmente o problema, que dão ao problema uma visão circular infinita, essas filosofias não são úteis para nada. Tá? Não são úteis para nada mesmo. Não são esquemas filosóficos, são esquemas de comportamento moral, não são esquemas filosóficos. Portanto, sempre agradeça com muita intensidade quando aparece uma filosofia com arestas a parar. É muito bom que isso aconteça assim. Tá? Nesse ponto de vista, a de Aristóteles é maior do que a de Platão, porque a de Platão é mais redonda do que a de Aristóteles. Mas voltando à questão central do Eutífilo, né, o nós, né, do Eutífilo, como é que Aristóteles como é que Sócrates vai resolver esse problema? Ele vai resolver do jeito que Aristóteles depois resolveu, sem, obviamente, ter deixado as coisas na mesma clareza. Né? Mas, fundamentalmente, a solução para esse problema aí, que é o que Sócrates começa a resolver e Aristóteles depois resolve no pleno, é a ideia de que a explicação central é assim, que é piedoso ou impiedoso aquilo que tem a potência da piedade e a potência ou a potência da impiedade. Vamos entender isso, né? Mas essa é a solução para esse problema que não está desenvolvida por Sócrates, que ele não queria desenvolver isso com essa clareza, mas essa é a solução do enigma. Ou seja, por que é possível que uma coisa seja piedosa? Porque ela tem em si a potência da piedade. O que é a potência da piedade? Bom, aí então temos que recorrer um pouquinho novamente a Aristóteles, que foi quem sistematizou esse negócio depois. Não é? Aristóteles diz que se no mundo tudo é movimento, no mundo sublunar, no mundo onde nós vivemos, as coisas se caracterizam pela mudança. Ora, o que é a mudança? Você sabe que havia uma polêmica interminável no mundo antigo sobre o que era mudança? Porque havia a turma do Zenão de Eleia, a turma do Parmênides, que era uma escola pré-socrática, que dizia o seguinte, que não é possível ter mudança nenhuma, mudança não existe de modo nenhum. Mas diziam isso para contrapor-se a uma outra escola pré-socrática, que era a escola de Heráclito, que era o fulano que costumava dizer que tudo é mudança, que não é possível colocar o pé duas vezes no mesmo rio, porque, afinal de contas, o rio já não é o mesmo, mudou. Lembram dessa história, né? Então, havia uma polêmica muito antiga, que era essa polêmica quase insolúvel dos dois lados que debatiam se havia ou não mudança. Havia um grupo ligado ao Heráclito que dizia que a mudança é a regra das coisas, porque, afinal de contas, as coisas, tudo muda o tempo todo e eu não posso colocar duas vezes o pé dentro do mesmo fio. E do outro lado havia a turma do Parmênides barra Zenão de Eleia, barra Melisso, são os três maiores do outro lado, dos tais eleatas, ou seja, dos filósofos da cidade de Eleia, que diziam que não, senhor, o contrário é que é verdade, porque, na verdade, nada muda. Tudo fica sempre igual. Por quê? Porque se alguma coisa mudasse, ela sairia do estágio, aquilo que ela fez, passaria a não é mais. Portanto, aquilo que ela não é mais geraria uma coisa que ela é. Logo, não ser, que é aquilo que ela não é mais, geraria um ser.
E a coisa mais absurda do mundo que você possa imaginar é um não ser gerando um ser. Portanto, não pode ter mudança nenhuma. Não é possível. Do mesmo modo que para frente também não dá, porque um ser geraria um não ser, porque o futuro não existe ainda. Logo, não pode ter mudança nenhuma. É óbvio e claríssimo que essas duas posturas são insustentáveis. Primeiro, porque quando eu digo que nada muda, eu já estou afirmando pela própria negação que existe mudança. É mais ou menos como se eu chegasse em Marte e fosse tentar investigar se existe vida em Marte. Bom, se eu perguntasse para um transeunte e ele me dissesse que tem, mesmo uma resposta negativa seria suficiente, né? Eu chego lá e pergunto para um popular: tem vida aqui em Marte? Assim, não, não tem, não. Né? Compreenderam que se eu perguntasse para o Marcelo se há vida em Marte e dissesse que não, mesmo, mesmo essa resposta negativa estaria confirmando a tese de que tem vida. Portanto, ao fazer a própria pergunta, se existe ou não mudança, eu estou confirmando a existência da mudança. Entenderam? Que é impossível que não tenha mudança. Todo mundo tem experiência da mudança concreta. Portanto, é óbvio que tem mudança. Não é? É óbvio que tem mudança. Por outro lado, a afirmação contrária de que só tem mudança é tão absurda quanto, porque se tudo muda o tempo todo, como é que eu posso afirmar, como é que eu posso garantir que, quando eu digo a segunda vez essa expressão, tudo muda o tempo todo, o sentido dessa expressão é o mesmo que eu tinha dito há 5 minutos? Eu também não posso afirmar isso, né? Logo, deve haver uma solução, e essa solução é a solução que Aristóteles dá para o problema. Segundo Olavo, é a maior descoberta filosófica e individual que um ser humano já fez na história da humanidade, que é a descoberta do conceito de potência e do conceito de ato. O que explica a mudança é que as coisas têm a mudança, têm a forma nova, aquele novo jeito de ser, em potência. Elas têm latentemente em si a possibilidade de sofrerem uma modificação, seja uma modificação de qualidade, seja uma modificação de quantidade, seja uma modificação do estado de geração para a corrupção, que no fundo é uma mudança de qualidade, né? Que a geração e corrupção é um tipo de mudança de qualidade, rigorosamente falando, embora Aristóteles se separe. Ou seja, uma mudança de lugar. Ou seja, se alguma coisa saiu daqui e foi para lá, tinha dentro dessa coisa a potência da removibilidade até lá. Compreenderam? A potência da removibilidade. Se alguma coisa envelheceu, essa coisa tem a potência do envelhecimento. Se alguma coisa aumentou de tamanho, tem a potência do aumento de tamanho. Se alguma coisa modificou de aparência, tem a potência dessa modificação. Olha, o que é o movimento? O movimento é as atualizações sucessivas, atualização excessiva em linguagem aristotélica, significa intelecto. Intelectia é a palavra grega para atualização, tá? É a atualização sucessiva aos pontos, uma vez da outra, e das potências que estão presentes ali. O que é andar? Andar é fazer isso, a palavra para aí é mais do que intelecto, é energon, e aí há um conjunto de, é uma espécie de intelecto dinâmico. Quando a intelecto é dinâmica, está acontecendo o tempo todo, para chamar energon. Portanto, andar é um ato de você ir o tempo todo atualizando a potência do deslocamento que está possível dentro da sua perna, do seu corpo. Logo, se alguma coisa é amável, se alguma coisa é amável pelos deuses, para que possa ser amável por qualquer um, ela tem que ter dentro de si a potência dessa amabilidade. Se alguma coisa é amada por ser piedosa, ela tem que ter dentro dela a potência da piedobilidade, sei lá, piedosibilidade. Temos que inventar a palavra aqui porque não deve existir. Compreenderam isso? E é isso que configura a possibilidade de alguma coisa ser piedosa. O Sócrates não está dizendo para vocês isso com essas palavras, porque ele não está querendo resolver o problema. Na verdade, talvez Platão não tivesse percebido completamente essa ideia. Você só consegue resolver esse dilema depois quando você bota Aristóteles nisso, né? Entendendo por que não é para botar os dois para brigar, que é besteira esse negócio de ficar entrando no clube de um, clube do outro.
Não tem cabimento fazer isso. Não é jogo de futebol, pô. Não é time de futebol. Você tem que escolher. Logo, está na potência que a coisa tem a sua possibilidade de atualização real e concreta, a sua possibilidade de virar aquela coisa em ato. E é essa a ideia que mata esse enigma, um enigma que o Eutífero não sabe resolver. Mas o Sócrates não está querendo ensinar isso para Eutífero, ele está querendo mostrar que o Eutífero que ele é apenas um jovem emocional e um irresponsável, portanto está errado de ir lá acusar o pai dele de uma coisa que ele não sabe o que é. Que, portanto, a missão do filósofo é explicar para as pessoas o que as coisas são. Por isso é que Sócrates achava que só existia filosofia na medida em que havia um diálogo, portanto, uma atitude dialética no vis-à-vis, né, da vida real, no corpo a corpo do vida real na praça. E que o resto não é filosofia, não é isso, não é filosofia. O resto é comentários filosóficos, etc. Mas para Sócrates é isso que existe. Né? Essa que é a função do filósofo. É aquela função de explicar para aquele do outro lado o que é que ele não sabe. Portanto, quando o Sócrates diz que eu sei que nada sei, ele não está sendo contraditório, porque essa é uma afirmação perigosa. Né? Mas tem que ser interpretada também aí, porque não faria. Isso está na Apologia de Sócrates, nós vamos ter que estudar daqui no outro encontro, viu, pessoal? Porque o problema central é que daqui a pouco eu tenho que ir, eu tenho aula às 6h30, eu preciso dar uma reciclada de assuntos, senão eu não. Para dar aula lá, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo, tá? Por causa do encadeamento aí das aulas aí. E nós vamos ter que debatermos isso na ética, na apologia de Sócrates, que é o nosso próximo encontro. E vamos achando aí um ritmo possível, né, para a gente manter esse nosso ritmo de encontros, tal, que não pode ser mais intenso que isso, infelizmente. Mas o Sócrates, nesse primeiro momento, só está querendo demonstrar como funciona o método filosófico. E não está querendo lidar com conceitos filosóficos. Os conceitos filosóficos estão todos na boca de Platão e irão aparecer só no Mênon, só no Fédon, aqui na nossa sequência. Não há conceito filosófico nenhum em Crito, não há conceito filosófico nenhum na Apologia de Sócrates. Todos os diálogos platônicos referem-se a interlocutores, com exceção da Apologia de Sócrates, que é um relato jornalístico, com exceção do sofista político Leis República, que são banquete, que referem-se que não tem nome de interlocutores, e todos os interlocutores que Sócrates, que Platão punha nos seus livros, eram todos mortos já. Eram todas pessoas mortas, porque ele achava que não era para botar nome de gente viva aí nesses interlocutores. Portanto, supõe-se que esse Eutífero tenha morrido também. Esperamos que tenha morrido e deixado o pai em paz, né? Que antes de ter morrido tenha desistido das suas acusações. No fundo, o que Platão faz o tempo todo, porque os seus interlocutores são sempre pessoas assim com uma certa relevância, é ficar desmontando essas argumentações, digamos, do sábio popular, daquele sujeito que se acha, sabe, dos pseudo-sábios, né? Não é? E esse negócio do artista, então, é claríssimo. No livro Os Anos de Aprendizado de William Meister, você tem o maior libelo contra isso. É um livro de Goethe, um livro maravilhoso, um romance de formação, em que Goethe, que foi o diretor do Teatro de Weimar, né, reduz a turma do teatro ao abaixo, mas é 0, 0, 0, abaixo, se você puder imaginar. Dizendo assim, olha, esse pessoal não tem absolutamente nenhuma visão da atividade cultural como teatral, como uma atividade civilizatória, como formação, nada. Porque eles são, na verdade, são apenas pessoas de ego inflado querendo ganhar um dinheiro, só. Portanto, não tem nenhuma espécie de... que é a experiência do Goethe como diretor de teatro e como autor de peças teatrais, mostrando que por trás da aparente, digamos, desenvolvimento intelectual, cultural que as pessoas têm, você tem simplesmente uma absoluta futilidade normal e completa, é incrível, é um negócio impressionante. Quando você começa a conviver com artista, eu convivo muito com artista,
porque eu sou pintor, tenho muitos amigos pintores, e convivo muito com gente de teatro também. Olha, é difícil ter qualquer conversa com esse pessoal, sabe? Porque, no fundo, eles não estão interessados em saber o que representa aquilo. O que é você ser o Hamlet? É você brilhar no palco. É um negócio assim, infanto-juvenil, de natureza, assim, de exibicionismo. É isso mesmo. Eles não têm meditação sobre o que estão fazendo, não pensam na obra que estão, nas palavras que estão dizendo, não tem essa vinculação com o sentido da coisa. O teatro não é alguma coisa que faz sentido. Tem gente que é o caso, mas, de modo geral, é apenas um arrobo infanto-juvenil de egocentrismo, assim, egolatria, que leva a pessoa para essa vida, para a vida do mundo artístico. Portanto, ele vai acabando com o Tiflin de tal modo que chega aí no final, não tem mais o que fazer, né? O Tiflin tem que arrumar um compromisso que ele lembrou para poder se livrar daquela pressão, porque a pressão sobre ele é insuportável, assim, já não dá mais para fazer. O diálogo do Platão, ele fica dando moral. Não, ele ataca os pseudo-filósofos. O que ele faz? Ele só fica tratando muito mal os ditos sofistas e retóricos, que são aqueles que se apresentam, de modo geral, contra pagamento, são profissionais, que se apresentam como educadores dos outros. Esses, então, ele se dedica a demolir com toda a crueldade. Mas ele está defendendo a filosofia. Na verdade. Era uma certa. Não sei se isso é esse o objetivo. Porque aqui, na verdade, talvez um efeito colateral, sim. Porque, no fundo, o que ele quer apenas deixar o sujeito em xeque, podendo concluir, então, que ele não entende nada do que ele está falando. Portanto, a primeira maneira de você conseguir fazer filosofia é pelo espanto. Né? E essa é uma regra grega também. Você se espanta quão burro você é. E aí, então, você fica mais humilde, em princípio. Porque, peraí, eu não sei nada. Agora eu vou lá retirar aqui já rápido, porque eu acusei lá o meu pai do negócio que eu não sei o que é. Essa deveria ter sido o efeito sobre o Tiflin. E ele está querendo apenas demonstrar o método. As pretensões desse diálogo do Tiflin são muito pequenas. Né? É claro que, como esses diálogos são todos riquíssimos, a gente vai ter sempre a possibilidade de falar horas sobre cada um deles dentro, mas eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Vai havendo diálogos muito mais pretensiosos. No entanto, se vocês forem, eu digo assim até para quem vocês têm pouca experiência com o filosófico, isso vai melhorando, sabe? A capacidade de entender essas coisas vai ficando cada vez melhor. É uma maravilha o progresso que a gente consegue quando estuda meio sistematicamente. E esse é um dos poucos autores que a gente deve ler assim sistematicamente, porque os outros autores, ler, por exemplo, Spinoza todo, não sei se é uma boa ideia, sabe? Que você vai ficar muito espinosista. Mas como aqui você tem um autor que é uma chave geral, também a chave mestra, é uma língua universal, né? Então, esses vale a pena você estudar todo. Aristóteles e Platão tipicamente os autores que você deve estudar todo. Aristóteles é mais difícil. Agora, Platão é uma beleza de estudar isso. Você vê como é divertido. A gente vai entendendo coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. É isso. O Crito é o diálogo mais simples do Sócrates, eu diria, de todos os mais simples. Talvez perca para aqueles Hippias, maior e menor, mas aquilo lá é quase para a gente não acreditar que foi Platão que escreveu aquilo. Chega assim no final, os dois concluindo a maior absurdidade do mundo. Então o Sócrates falou assim: você concorda com isso? A conclusão? O outro fala: não, eu também não, eu também não. Eu não sei, aí talvez tenha um problema de autoria, não sei. Mas enfim, fizemos aí a nossa primeira experiência prática hoje. Não é isso? Daqui a uns 30 dias nos reunimos novamente nesse bate-local para estudarmos aí a apologia e talvez o Crito. Ou o Critão, como quer o Carlos Alberto Silva, né? Carlos Alberto Nunes.